Olá, eu sou a professora Valéria. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de tronco de cone. Nós vimos nas aulas anteriores que o tronco de cone é um sólido obtido quando fazemos um corte num cone inicial, que a gente chama de cone original, por um plano paralelo ao plano da base. E ao dividir este sólido, esse plano, divide esse cone original em dois sólidos, que é um cone menor e o tronco de cone. Se eu desejo calcular o volume deste tronco de cone e eu conheço as medidas relativas aos elementos desse cone original e desse cone menor, então, uma maneira de calcular o volume desse tronco de cone é fazendo a diferença entre esses dois volumes, o volume do cone maior e o volume do cone menor. Quando eu calculo o volume do cone maior e retiro dele o volume do cone menor, o volume obtido desse resultado é o volume do tronco de cone. Então, relembremos o exemplo da aula anterior. Um marceneiro cortou uma peça de madeira em forma de um cone reto, paralelamente à sua base, conforme a figura, obtendo um cone menor e um tronco de cone. Essa figura foi dada pelo enunciado desse problema com as medidas aqui expostas. Na aula anterior, nós calculamos a área total desse tronco de cone. Para essa aula, a pergunta é qual o volume deste tronco de cone. Na aula anterior, nós traçamos a altura deste tronco de cone, aqui a partir do seu, a altura deste cone a partir do seu vértice. Traçamos aqui o raio da base maior, que é do meu cone original, o raio da base menor, que é o raio da base deste cone menor, juntamente aqui com a geratriz do cone menor e a geratriz do cone maior, nós obtivemos dois triângulos retângulos que são semelhantes. E usando semelhança de triângulo, nós já tínhamos aqui o raio da base maior, 24, dado que o diâmetro é 48, a altura do meu cone maior, 45, a altura do cone menor, 15, obtivemos então o raio da base do cone menor, que, calculando por semelhança de triângulo, encontramos na aula anterior 8 centímetros. Essas medidas são as medidas que precisamos para calcular o volume destes cones, o volume do cone menor e o volume do cone maior. Fazendo a diferença entre esses volumes, nós vamos obter, então, o volume do tronco. O volume do tronco vai ser dado pelo volume do cone maior, como vimos no slide anterior, o volume do cone maior, menos o volume do cone menor. Logo, o volume do tronco vai ser dado por o volume do cone maior. Volume de cone é um cálculo conhecido de aulas anteriores, quando estudamos cone, o cone reto, né? Então, o volume do cone é dado pela área da base vezes a medida da altura, dividido por 3. A área da base do cone maior, π, vezes 24 ao quadrado, vezes a medida da altura do cone maior, 45, dividido por 3. Menos o volume do cone menor, área da base do cone menor, que é π, vezes a medida do raio da base do cone menor, 8 ao quadrado, vezes a medida da altura do cone menor, 15, dividido por 3. Resolvendo, temos que o volume do meu cone maior
é dado por 8.640 π centímetros cúbicos, menos o volume do meu cone menor, que é dado por 320 π centímetros cúbicos. Então, o volume do tronco vai ser dado por 8.320 π centímetros cúbicos. E terminamos aqui este nosso exemplo, né? Um exemplo que já iniciamos na aula anterior, calculando a área da superfície total desse tronco de cone, e agora, com este mesmo enunciado, calculamos o volume deste tronco de cone. Para este exemplo, que foi resolvido nessas duas aulas, nós conhecíamos as medidas, né? Algumas não eram conhecidas, mas era possível de calcular os elementos raio, altura e geratriz do meu cone maior, que foi o cone que originou esse tronco de cone, e do meu cone menor. Então, eu pude calcular a área total e o volume deste tronco de cone pela diferença, né, das áreas e dos volumes, né, na área lateral, no caso da área lateral, pela diferença, e o volume também pela diferença. Então, usando essas medidas desses dois cones, eu pude calcular a área total e o volume do tronco de cone. Mas imagine uma situação problema onde as únicas medidas dadas pelo enunciado são as medidas do meu tronco de cone. Eu posso, também usando semelhança de triângulo, calcular as medidas que faltam aqui, né, para gerar todo o meu cone original completo. E, então, fazer o mesmo procedimento feito nessas duas aulas para calcular a área total e o volume do tronco de cone. Porém, este procedimento é um procedimento que vai dar um pouco mais de trabalho, um pouco mais de cálculo, já que essas informações não vão ser dadas no enunciado, mas é perfeitamente possível. Usando exatamente esse procedimento de forma literal, ou seja, não usando nenhuma unidade aqui, nenhuma medida fornecida, apenas letras, nós podemos, usando essa semelhança de triângulo e escrevendo esse volume e essa área total do tronco de cone em função somente das medidas dadas do tronco de cone, a área lateral nós podemos escrever a área lateral, a área total e o volume deste tronco. Então, nós chegamos, fazendo esse procedimento, exatamente esse procedimento, nós chegamos numa fórmula que me dá a área lateral e a área total do tronco somente em função das medidas do tronco, e também é possível fazer isso para o volume. Essas fórmulas não são fórmulas simples. É muito mais fácil, se a gente tem as medidas do cone, usar as fórmulas de área lateral, área total e volume de cone para chegar nos dados do tronco de cone que eu desejo calcular. Porém, são fórmulas que estou aqui apresentando e que vocês podem também utilizá-las se as conhecer, tá? Se alguém que tiver curiosidade de olhar, né, a dedução completa dessas fórmulas, que use exatamente esse procedimento de semelhança de triângulo, podem fazê-lo. Uma página que traz aí essa dedução foi fornecida no nosso material em PDF. Acompanhe e conheçam um pouco mais aí sobre essas fórmulas, que podem também ser úteis em algumas situações. Bom, terminamos por aqui. Tchau, tchau!